Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Bruno Sá falando. Bom, eu trouxe hoje aqui dois aparelhos de medida de circuitos elétricos, amperímetro e voltímetro. Primeira coisa, o que cada um vai medir? Pega pelo nome. Ampere vem de ampere, unidade de medida do Sistema Internacional com relação à corrente elétrica. Logo, o amperímetro vai medir a corrente elétrica que vai passar dentro de um equipamento. Já o voltímetro, volt vem de volt, unidade de medida de tensão ou DDP. Logo, voltímetro vai medir a tensão. Tranquilo até aí? Segunda coisa, analisar a resistência em cada um desses equipamentos. Primeiro, no caso do amperímetro, a sua resistência ela vai ter um valor pequeno, tão pequeno, que ela tende a zero. Já no voltímetro, a sua resistência é tão grande, mas tão grande, que ela vai tender ao infinito. Show de bola? E a nossa terceira análise é com relação à ligação que vocês têm que fazer para que vocês obtenham cada uma dessas medidas. Primeiro, amperímetro. Para você medir a corrente que passa nesse equipamento, você tem que ligar esse equipamento em série. Aí tu pensa, Bruno, por que tem que ligar em série? Lembrando dos conceitos lá da eletrodinâmica. Ligações em série, qual é a principal característica? A corrente que passa em cada um vai ser a mesma. Ou seja, a corrente que passa exatamente nessa resistência, nesse equipamento, será a mesma corrente que vai passar pelo amperímetro. Com isso, você consegue fazer a leitura da corrente elétrica. Tudo bem? Já no caso do voltímetro, a ligação que a gente tem que fazer é uma ligação em paralelo. Por quê? Pegando as ideias lá da eletrodinâmica de novo. Ligação em paralelo, a tensão ou a diferença de potencial entre esses dois pontos desse equipamento vai ser a mesma tensão ou a diferença de potencial aqui no voltímetro. Com isso você consegue fazer a leitura da tensão da DDP. Tudo bem, gente? Agora, um questionamento que pode surgir é o seguinte, Bruno, o amperímetro a gente liga em série, ou a gente tem que ligar em série. O voltímetro a gente tem que ligar em paralelo. Mas por que que isso acontece? Se a gente inverte isso, se a gente liga um amperímetro em paralelo e o voltímetro em série, por que que essa leitura não vai ser a ideal? Agora a gente vai entender melhor por que que funciona dessa maneira. Para a gente entender melhor isso, nós vamos trabalhar com a ideia de amperímetros ideais e voltímetros ideais. O que significa isso? Amperímetro ideal, sua resistência vai ser zero. Voltímetro ideal, a sua resistência vai ser infinita. Tranquilo? Seguinte, olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar esse amperímetro aqui e vou desenhá-lo em paralelo com essa resistência. Olha o que vai acabar acontecendo. Quando você liga esse amperímetro em paralelo com essa resistência, com esse equipamento que você quer medir a corrente, essa corrente elétrica ela vai sair dessa tensão, dessa fonte, e ela vai chegar nesse ponto aqui, que é o que nós chamamos de nó. E aí, quando uma corrente elétrica chega no nó, ela tende a se dividir. Só que ela vai perceber que ela tem dois caminhos. Um caminho sem resistência, claro, analisando o amperímetro ideal, e um caminho com resistência, ou seja, um caminho que ela vai ter que deixar energia e um caminho que ela não vai precisar deixar energia. Qual que ela vai optar? Bom, ela vai ser meio esperta, por quê? Se eu tenho um caminho em que eu vou ter que deixar energia e um outro caminho que eu não vou ter que deixar energia, eu vou acabar optando por um caminho em que eu não vou deixar energia. E aí o que vai acabar acontecendo? A corrente ela vai passar por aqui. E aí, quando essa corrente passa por aqui, a corrente não passa por essa resistência. E aí, nós dizemos que esse equipamento entrou em curto-circuito. Então, é exatamente por isso que nós não podemos ligar
o amperímetro em paralelo. Por quê? Ao ligar o amperímetro em paralelo com a resistência, a corrente vai passar pelo amperímetro, não passará pela resistência, e aí você não vai conseguir fazer a leitura da corrente que vai passar por aquele equipamento. Se não passa a corrente pelo equipamento, nós dizemos que esse equipamento entrou em curto-circuito. Tudo bem, gente? Agora aqui. Bom, se eu ligasse esse voltímetro em série agora, o que aconteceria? Bom, se liguem nesse detalhe. Você vai ter a corrente elétrica saindo aqui. A corrente elétrica vai passar por aqui, por essa resistência. E essa corrente vai passar também por esse voltímetro. E aí qual é o detalhe? A associação em série, a tensão desse voltímetro será exatamente diferente da tensão desse resistor, pelo fato deles possuírem resistências diferentes. E o somatório dessas tensões vai ser igual à tensão total fornecida. Logo, a tensão desse voltímetro, por ser diferente da tensão desse equipamento, acaba mostrando que a leitura vai ser completamente diferente do que você queria saber. Por isso que nós não podemos ligar o voltímetro em série com essa resistência, porque a tensão dessa leitura será exatamente diferente da tensão dessa resistência. Tudo bem, gente? Beijo, até a próxima. Curtam, se inscrevam no canal e divulguem. Com isso a gente produz mais conteúdos e assim compartilha conhecimento para vocês. Valeu? Forte abraço!